Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje mais um exercício de vestibular que envolve ótica e biofotônica, nessa nossa série, onde comentamos e discutimos algumas questões da FUVEST, da Unicamp e do Enem, e mostrando essa interação da luz com a matéria, de todas as suas possibilidades e de questões que eventualmente podem cair no vestibular que abordam esse tema. Então, vamos comentar mais uma questão e ilustrar essa questão através de alguns experimentos. Então, a questão que eu trouxe hoje para vocês fala da curcumina. Então, aqui o texto da questão diz: pesquisas mostram que a curcumina, que é uma substância extraída da cúrcuma, pode ser usada como fotossensibilizador na terapia fotodinâmica. Então, se a gente só lembrar que fotossensibilizador é aquela molécula, é aquele medicamento que é ativado por luz. Então, a maioria das moléculas que a gente conhece, ou dos medicamentos que a gente conhece, eles passam a fazer efeito a partir do momento que a gente os ingere ou a gente os aplica. No caso dos fotossensibilizadores, eles são medicamentos diferentes. Eles só passam a ser ativados a partir do momento que eles absorvem luz. Então, por isso que eles são fotossensíveis. Eles são moléculas sensíveis à luz, aos fótons. Então, são medicamentos que serão ativados pela luz. Então, só para a gente esclarecer esse termo aqui, fotossensibilizador. E a terapia fotodinâmica, então, é a técnica terapêutica que envolve esse medicamento ativado por luz. Então, nessa técnica, se houver absorção de luz pelo fotossensibilizador, que está na célula, aí essa célula pode ser uma célula do nosso corpo, uma célula cancerígena ou um micro-organismo. Então, ocorre uma reação com o oxigênio molecular. Então, eu preciso ter a luz, eu preciso ter o fotossensibilizador e eu preciso ter o oxigênio. E o resultado desses três produtos, a gente vai gerar espécies químicas citotóxicas, que promovem a oxidação de lipídios, aminoácidos e proteínas, levando à morte celular. Deste modo, a terapia fotodinâmica pode ser usada para o tratamento de câncer, lesões pré-malignas, e aqui esse etc. a gente pode incluir inativação de micro-organismos e uma série de outras aplicações onde a gente, combinação luz, fotossensibilizador, oxigênio, pode levar à morte celular. O gráfico a seguir mostra a intensidade de absorção de luz pela curcumina, que é um dos fotossensibilizadores que nós temos, e a intensidade de emissão de luz de dois LEDs, um vermelho e um branco em função do comprimento de onda da luz. Então aqui o que a gente tem no texto da questão? Temos intensidade no eixo Y em unidades arbitrárias e no eixo X nós temos o comprimento de onda. E aí só lembrar que cada cor é representada por um comprimento de onda. Então a cor violeta começa aqui no 400 nanômetros, né? E aí a gente vai se deslocando, passa por 600, que é em torno ali do amarelo, já indo para o vermelho, e o visível vai até o 800 nanômetros. Aí a partir disso já é o que a gente chama de infravermelho próximo. Então o que a gente enxerga está entre 400 e 800 nanômetros. É só lembrar dessa relação entre comprimento de onda e absorção. E aqui nós temos então o gráfico dos três componentes que foram apresentados. Então nós temos o espectro de absorção da curcumina, e aí eu trouxe aqui para vocês a curcumina em solução. Então a curcumina ela tem essa cor amarelada e ela tem esse espectro de absorção. E como que a gente faz esse espectro de absorção? A gente joga luz branca nela e captura quais os comprimentos de onda que ela absorve, que fica com ela, que dá a cor do nosso composto. Nesse caso aqui, se a gente pensar nas três cores básicas, verde, vermelho e azul, que compõem a luz branca, a gente já até pode ter uma ideia. Se esse material aqui é amarelo, é porque ele está devolvendo o amarelo para a gente, é por isso que a gente está vendo o amarelo. E o amarelo a gente sabe, que eu posso fazer aqui para vocês também, é a soma do vermelho com o verde. Se a gente vê aqui exatamente na sobreposição do vermelho com o verde, a gente tem a cor amarela, tá certo? Então se eu estou vendo o amarelo na minha solução, é porque essas duas cores estão retornando para o meu olho. Então a absorção da curcumina é maior
na região do azul e do violeta, e é o que o gráfico mostra aqui. Então, sempre quando a gente vê uma substância, a gente já pode ter ideia de como é o espectro de absorção dela. Aqui eu tenho, por exemplo, um outro fotossensibilizador. E nesse caso desse fotossensibilizador aqui, ele é azul. Isso significa o quê? Que ele não está absorvendo o azul. A hora que a luz branca chega nele, o azul está saindo e está chegando até os nossos olhos e a gente está vendo o azul. Então, o espectro de absorção dessa molécula aqui seria no verde e no vermelho e deixaria o azul passar. Diferente da curcumina. Curcumina, ela está absorvendo no azul e está devolvendo o verde e o vermelho. Tá bom? Então, esse é o espectro da curcumina. E aqui a gente tem o espectro da luz branca, do LED branco, que eu tenho aqui um também para vocês. E a gente pode observar que o LED branco tem um pico aqui de emissão no azul, depois ele tem uma banda de emissão maior que compreende tanto o verde quanto o vermelho. Então eu tenho ali as três cores formando a luz branca. E eu tenho também, aqui ele mostrou, o espectro da luz vermelha. Então o LED vermelho tem essa emissão aqui, e aí o comprimento de onda do vermelho a gente sabe que está ali em torno de 600, 630, 600 e alguma coisa. Então agora vamos ver o que o enunciado pede. Levando em conta o gráfico e os princípios da terapia fotodinâmica apresentados no enunciado, para uso de curcumina na terapia fotodinâmica, ele pergunta: quais são os LEDs mais adequados para ativar a curcumina? Somente o LED vermelho seria adequado? Então a gente tem que olhar, para ativar o medicamento, o fotossensibilizador, a gente precisa que essa luz seja absorvida por ele. Então o que a gente tem que buscar aqui? Qual é o LED que vai ter uma absorção pelo medicamento, pelo fotossensibilizador, aqui pela curcumina? Então a gente tem que ver qual LED tem uma sobreposição entre o seu espectro de emissão e entre a sua absorção. Então, se a gente olhar aqui, somente o LED vermelho seria adequado? Não, por quê? O LED vermelho não tem uma sobreposição com o espectro de absorção da curcumina. Somente o LED branco seria adequado? Opa, o LED branco sim tem uma banda aqui que se sobrepõe à absorção. Os dois seriam adequados? Não, porque o LED vermelho não é o adequado. Nenhum dos dois LEDs seria adequado? Não, o LED branco, ele tem uma absorção pela curcumina. Se a gente tivesse o espectro de um LED azul, o LED azul seria o mais adequado, porque toda a sua emissão estaria sendo absorvida pela curcumina. Mas nesse caso aqui, ele só forneceu do LED branco e do vermelho. Então, o que vai ativar a curcumina será o LED branco. Não é o mais eficiente seria o LED azul, mas aqui nesse enunciado ele não mostrou um espectro do LED azul. Tá bom? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre curcumina, sobre fotossensibilizadores, terapia fotodinâmica, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo aulas e outros vídeos explorando um pouco mais a fundo esse tópico. Tá bom? Até a próxima, pessoal!